nosso convite. A Obrigado, gente se chama Carla. de prefeito. Obrigado, Rodolfo. E a gente estava conversando agora um pouquinho antes de entrar no ar, falando que esta é uma experiência nova que a gente está começando aqui no El País e que tem sido bastante interessante essa troca, exatamente no momento de pandemia em que o mundo para refletir sobre erros e acertos para termos chegado até aqui, né? Eu vou começar com essa pergunta. Quais são as principais reflexões que o senhor tem feito neste momento de pandemia? Nós já vínhamos numa crise difícil no Brasil, do ponto de vista político. Quais as principais reflexões que nascem a partir daí? O que de prático está sendo... quais portas se abrem a partir de agora? Bom, em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui no El País. É um veículo de imprensa que eu respeito muito pela qualidade dos seus profissionais e pela qualidade do seu projeto editorial. Muito obrigado pela oportunidade, um prazer estar com vocês. Olha, Carla, eu acho que é um momento de reflexão, porque, na verdade, o mundo não caminha bem, e não é de agora, né? Nós estamos há algumas décadas aumentando a agressão ao meio ambiente, ou seja, a tão falada transição ecológica mal começou, né? Nós continuamos agredindo o meio ambiente de uma maneira muito violenta. No caso do Brasil, nos últimos anos, nos últimos 3, 4 anos, agredindo ainda mais o meio ambiente, né? Tanto do ponto de vista da produção agrícola, com uma quantidade exorbitante de agrotóxicos, inclusive banidos de países desenvolvidos, quanto à recente devastação da Amazônia, de reservas indígenas, garimpo ilegal, grilagem. Enfim, nós estamos colhendo, na verdade, infelizmente, e a população mais pobre é que paga por isso, nós estamos colhendo o resultado de políticas desastradas do ponto de vista ambiental, mundo afora. E, infelizmente, o governo Bolsonaro hoje se tornou uma vitrine do que não deve ser feito em relação ao meio ambiente. E a outra questão que também chama muita atenção é o nível de desigualdade que o mundo chegou. Nós estamos há quase 40 anos já imersos em políticas neoliberais, né? Estou falando em escala global. Tivemos aqui um pequeno parênteses na América Latina que durou muito pouco tempo, durou 10 anos, mas são 40 anos de políticas neoliberais que têm trazido para o mundo uma desigualdade nunca antes vista, né? A desigualdade entre países e a desigualdade entre classes sociais. Então nós estamos cavando um abismo social enorme e estamos cavando um abismo ambiental enorme. Então os problemas socioambientais, eles estão se agravando, né? E com quantidade de dinheiro e tecnologia disponíveis, que só se explica esse descalabro por falta de comando político, por falta de liderança política, no sentido de reorientar o desenvolvimento humano na direção correta. Concluo a pergunta dizendo, a resposta à pergunta, dizendo que eu estou engajado num movimento internacional chamado Internacional Progressista, Progressive International, justamente que tem como, vamos dizer assim, como slogan, o Green New Deal. E ele junta justamente a dimensão do New Deal, do pós-guerra, que foi o momento em que capital e trabalho procuraram se entender em proveito de um desenvolvimento mais equilibrado do ponto de vista de classes sociais, com o adjetivo do green, né, que é justamente um New Deal que olhe para o social, mas também olhe para o ambiental. Então eu acho que nós estamos aí diante desse desafio, de colocar na mesa uma agenda que seja a um só tempo social, para combater as iniquidades e as desigualdades do mundo, e ambiental, porque essa pandemia, o problema climático que o mundo está vivendo, os eventos extremos,
tudo isso tem a ver com a agressão que o homem faz à natureza ininterruptamente, e a natureza está devolvendo o resultado dessa agressão contínua. Eu vou aproveitar que o senhor tocou nesse ponto ambiental, antes de entrar diretamente na questão Bolsonaro aqui, e no que o senhor está fazendo também em relação ao processo do ex-presidente Lula, queria tocar nesse ponto da organização de boa parte da esquerda mundial, puxada pela esquerda norte-americana, em torno de causas identitárias. O PT segue sendo o Partido dos Trabalhadores, né? Foi criado na década de 80, num contexto, e a esquerda mundial, a partir da americana, parece ter começado a se organizar em torno de outras causas específicas, né? A causa ambiental parece ser uma causa mais ampla para reunir todo mundo. Eu queria ouvir um pouco, senhor, sobre a avaliação que o senhor faz sobre essas organizações identitárias, políticas, né? E principalmente no que diz respeito à pauta do PT, a agenda do PT e essa agenda ambiental. Bom, em primeiro lugar, eu não considero propriamente a questão racial, a questão do negro no Brasil, uma pauta identitária. Em primeiro lugar, porque os negros são a maioria da população brasileira, os afrodescendentes respondem por 52% da população brasileira, segundo o IBGE. Todos os indicadores sociais que você pega por esse recorte, né, saiu recentemente os dados de analfabetismo da última PNAD, e o que você vê é que o analfabetismo entre os negros é o dobro do que dos brancos. Então, todos os recortes que você faz de saúde, educação, mercado de trabalho, dão uma grande desvantagem para a população negra, a violência, segurança pública, etc., que é a maioria da população. Então, para mim, chamar isso de pauta identitária é reduzir a dimensão e a escala e a história do problema, né? Nós temos 350 anos de escravidão, mas não foi só isso. Você fala, foi em 1888, já se passaram mais de 100 anos. Mas os negros só chegaram à escola pública no Brasil a partir do final dos anos 50. Os negros só começaram, as crianças negras, passaram a ser matriculadas em escola pública muito gradualmente a partir dos anos 60. E só de 10 anos para cá, a população negra chegou à universidade graças a programas governamentais, como o ProUni, como o SISU, que abriram as portas das universidades particulares e públicas para essa camada cheia de talentos, mas que não tinha oportunidade, né, de estar presente numa universidade. Então, essa questão não é identitária, não deve ser vista assim, é uma questão crucial que nós estamos muito recentemente endereçando e passando a resolver, né? A questão da mulher também não é uma questão menor. A questão da violência contra a mulher, a questão das oportunidades no mercado de trabalho do público feminino também não é uma questão menor. Veja que na educação, para ficar no mesmo exemplo, essa questão está muito bem equacionada, ou, no mínimo, ela está praticamente corrigida. As mulheres hoje são maioria na pós-graduação, elas estão cada vez mais presentes nos cursos de alta demanda. Se eu não estou enganado, já na medicina, a maior parte dos estudantes é mulher. A produção científica no Brasil, dependendo do critério de aferição, dá de 40% a 50% de produção por parte de cientistas mulheres, mas quando você vai para o mercado de trabalho, você não vê essa mesma equidade que foi conquistada pelas mulheres no campo da educação. Então nós temos aí também um desafio, né, que é equilibrar o jogo, e há países incríveis, né, inclusive governados por mulheres, que têm dado uma demonstração de que é possível, sim, a gente equacionar esse tipo de problema. E eu, portanto, respondo que eu não considero que essas questões são questões que devam ser tratadas dessa maneira, porque quando se usa essa terminologia, pode significar que nós estamos tratando de questões de minorias, e não são maiorias. A maioria da população brasileira é de mulheres e merecem respeito no mercado de trabalho, ganhar o mesmo salário do que o homem
pelo mesmo esforço físico e intelectual, e também no campo étnico-racial, a questão também tem que ser vista dessa perspectiva. Buscar mais igualdade de oportunidades, valorizando a diversidade, eu acho que é uma diretriz de política pública que, inclusive, está inscrita na nossa Constituição. Então, não vejo nenhum conflito entre uma agenda social vigorosa, uma agenda ambiental vigorosa e o equacionamento dessas questões históricas que só muito recentemente nós passamos a considerar, com resultados na educação, mas ainda sem resultados palpáveis, sobretudo no mercado de trabalho. Prefeito, você falou de uma agenda política social dentro de um espírito progressista, ou seja, continuando o raciocínio do início da conversa, né? E o senhor é do Partido dos Trabalhadores, identificado com a classe trabalhadora. O PT, ele sai da eleição de 2018 com o ex-presidente Lula na cadeia, uma hostilidade enorme no Brasil ao partido, e a gente, quando fala em questões progressistas e coloca toda essa agenda, a gente também tem a agenda econômica. Uhum. Como o Brasil pode ir adiante com uma elite que não se comprometa com essas... essa é uma parte da pergunta, que não se comprometa com essa agenda, e como o Partido dos Trabalhadores pode restabelecer um pacto, se é que é possível, existe um caminho para restabelecer um pacto com uma elite que deixou o partido cair no impeachment e depois apoiou uma agenda abraçada pelo atual presidente. Olha, você sabe, eu vou até falar em tom provocativo, mas você sabe que toda a literatura produzida no Brasil sobre a nossa história, as nossas elites, fez menos para explicar o Brasil para o estrangeiro do que a eleição do Bolsonaro. Se pegar a eleição do Bolsonaro, ela explica mais o Brasil do que tudo que foi produzido aqui em mais de 100 anos de universidade. Porque o esforço intelectual que nós fazíamos para explicar o Brasil, ele era questionado, né? Milhares de professores tentando explicar a natureza de classe do Brasil, como nós temos uma elite predatória, sem visão nacional, sem visão social, sem projeto nacional, né, de inserção do Brasil no concerto das nações, e nós escrevíamos em vão, né? Eu me incluo nisso, porque passei uma boa parte da minha vida dentro da universidade e estou na universidade. Agora que deixei os cargos públicos que ocupei. Então, o Bolsonaro, ele explicou para o mundo as dificuldades internas que os progressistas têm de dialogar com as classes dirigentes e dominantes do Brasil. Efetivamente, é uma elite que não tem visão de futuro e que é uma elite predatória que só pensa no curtíssimo prazo. Está sempre pensando nos ganhos do trimestre. Eles estão sempre pensando quanto que eles vão distribuir de dividendos não taxados para os seus acionistas no trimestre. Se o trimestre fechou bem, para eles está tudo bem. Quanto isso representou de desigualdade, quanto que isso representou de destruição ambiental, esse pessoal não está nem aí. Eles olham para o Ibovespa, veem lá se vamos recuperar os 120 mil pontos ou não, se o Guedes vai vender as estatais a preço de banana ou não, né? É disso que se trata o Brasil. Mas eu então, acho que agora, tendo isso, claro, ou seja, isso sai de uma elite intelectual para haver mais percepção disso, isso fica evidente, por exemplo, na ida dos CEOs ao governo cobrar para brecar o desmatamento, depois que
o mundo lá fora falou, não vamos mais dar dinheiro. Mas não, e aí? É a mesma elite. O que acontece? Como se primeiro, dois desafios. Como se supera a resistência ao Partido dos Trabalhadores e como se inclui uma elite que não seja, que não venha a ser o PT, que seja outra. Como se inclui uma elite neste... Bom, então, a primeira parte da minha pergunta, da minha resposta, você já está concordando, né? Bolsonaro explica o país para o resto do mundo e você deu o exemplo que é a consagração dessa tese. Foi depois do mundo ameaçar parar de comprar produtos brasileiros que os nossos CEOs, que não estavam nem aí para o Bolsonaro, porque o Bolsonaro estava fazendo na Amazônia, correram lá no Palácio do Planalto para pedir a queda do menino lá, do Ricardo Salles, que disse que veio desde o início, nunca escondeu os seus objetivos de passar a boiada em cima das florestas e do patrimônio ambiental do país. O que fazer? Bom, eu acho que nós demos um passo que foi temos nos últimos 20 anos triplicado o número de universitários brasileiros com uma característica, que é o recorte de classe. No seguinte sentido, hoje a universidade brasileira, ao contrário do século XX inteiro, a universidade brasileira acolhe hoje, nos seus bancos escolares, todas as classes sociais. Homens e mulheres, brancos e negros, pobres e ricos, está todo mundo hoje na universidade. Nós estamos, portanto, formando pela primeira vez na história uma elite intelectual que reflita os anseios da população em geral, e não só de uma camada social privilegiada. Eu passei a minha vida ouvindo que a universidade brasileira ela era elitista, que não tinha pobres, não tinha negros, que a gente fazia uma distribuição de rendas avessas, cobrando o imposto dos ricos e oferecendo vaga pública nas universidades, cobrando imposto dos pobres e oferecendo vaga pública nas universidades dos ricos. Nós invertemos isso. Hoje a universidade pública brasileira, no caso das federais, nós temos mais de 60% dos jovens egressos de escola pública. Então, nós estamos mudando a cabeça pensante do Brasil no sentido de incorporar saberes que não chegavam à universidade. Esses saberes da periferia, esses saberes do interior, esses saberes da população pobre das cidades médias, o filho do pedreiro, o filho do trabalhador, não chegava. Então, nós vamos começar agora a produzir conhecimento que leva em consideração a natureza da nossa elite. Porque até hoje, com exceção dos velhos nomes que são sempre lembrados, a produção acadêmica brasileira era sempre voltada, né, para um outro desafio, né? E eu, obviamente, que faço referência aos meus mestres que insistiam na tese de que nós tínhamos que mudar a cabeça dos brasileiros, incorporando as camadas que eram subalternas à universidade, e hoje esse momento chegou. A minha esperança é que essa juventude hoje, que chegou à universidade por obra da democratização do acesso, venha formular e repactuar um padrão de desenvolvimento diferente do que nós vivemos até aqui. Queria entrar agora na questão mais palpável, mas antes lembrar os espectadores que eles podem mandar pergunta que a gente repassa. O senhor chamou para si a articulação de uma frente contra o presidente Bolsonaro, né? Mas, ao mesmo tempo, inclusive destacou outro dia na entrevista, tem uma outra missão, que é a de inocentar, né, o ex-presidente Lula, né? Chegar anular esse processo de alguma forma. E tem o STF um caminho, né? A minha pergunta direta é: qual que o senhor acha que é a sua principal missão hoje, se o senhor tivesse que dizer entre essas duas? E se as duas se complementam ou se elas atrapalham uma a outra? Olha, eu acho que lutar por justiça não pode atrapalhar nunca, né? E às vezes as pessoas falam, mas será que um caso justifica esse esforço todo de um partido, de um campo progressista? Olha, existem julgamentos que são paradigmáticos, né? Quem conhece o caso Dreyfus, o Dreyfus era um oficial do exército francês
né, que sofreu uma enorme injustiça. Nós sabemos que o Zola se envolveu pessoalmente naquele assunto. Inclusive, eu soube pelo filme, eu não sabia que o Zola tinha sido condenado, né? Eu soube quando vi o filme que retrata aquele processo, mas todo mundo conhece a carta do Zola e todo mundo conhece, ainda que superficialmente, o caso Dreyfus, que acabou servindo de bode expiatório para acabar criando condições para que um militar de alta patente não fosse investigado. Então, aquele caso foi muito importante para a história da França. Muito importante. Tanto é que até hoje se fala dele. E nós estávamos tratando de um oficial do Exército. Talvez se a justiça não fosse feita, talvez a gente passasse muitas décadas sem voltar a essa discussão. Mas foi justamente pelo fato de o Estado francês não ter, né, acobertado até as últimas consequências, apesar das injustiças cometidas, ter feito a verdade vir à tona, aquilo deu uma nova dimensão para o próprio conceito de república. Ou seja, os erros precisam ser reparados, ainda mais em se tratando de um ex-presidente da República que saiu com 80% de aprovação. Eu acho que isso não atrapalha a luta pela democracia, não atrapalha a luta pela defesa de uma plataforma progressista no Brasil. Acho que muito pelo contrário, é um elemento que se combina com isso, né? E que nós não deveríamos separar, na minha opinião. Agora, apoiar a saída antecipada do presidente Bolsonaro não vai um pouco contra o que o próprio PT falava quando a presidente Dilma estava ameaçada de impeachment, de que por que não cumprir o mandato até o final? Sim. O PT foi dos últimos partidos de esquerda a entrar com pedido de impeachment na Câmara. Por que o PDT entrou antes do que nós, o PSB entrou antes do que nós, e, se eu não estou enganado, outros partidos também que se posicionam no campo progressista entraram antes do que o PT. E o PT, inclusive, foi cobrado por isso. Por que o PT está demorando a entrar com pedido de impeachment? E nós respondemos exatamente na linha da sua pergunta. Olha, nós só faremos isso quando nós tivermos segurança jurídica de que o Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade. Nós não tomaremos uma atitude pedindo o impeachment, até porque não era a falta de um pedido do PT, que fazia o processo não tramitar, depende exclusivamente do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, né? Ele é que tem o poder constitucional de arquivar ou tramitar, né? Nós relutamos em virtude disso. Nós queríamos ter a segurança de que nós não íamos cometer contra o Bolsonaro o erro que cometeram contra a Dilma. A Dilma teve a decisão da oposição de pedir o impeachment da Dilma foi anterior a qualquer caracterização de crime de responsabilidade. Anterior. Ou seja, foi uma construção de trás para frente. Eles decidiram fazer o impeachment para depois buscar um argumento jurídico que justificasse aquilo. Nós não. Nós fizemos exatamente o oposto. Nós aguardamos uma análise de pessoas afeitas ao direito que nos dessem respaldo jurídico para que só então nós tivéssemos a segurança de nos somarmos ao pedido de impeachment. No começo, nós pedimos a renúncia do Bolsonaro, o que é muito diferente, em virtude da crise econômica e da crise de pandemia. Mas depois que ele cometeu os crimes de responsabilidade que cometeu, aí não há dúvida. O impeachment tem que ser requerido para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Foi o que nós fizemos. Eu vou mencionar aqui, tem um espectador, o Márcio Paulucci,
fez uma pergunta que eu vou juntar com a minha, espero que você consiga responder a dele, e a minha que é mais ampla. Ele pergunta por que o PT não tributou lucros e dividendos e por que o PT não fez reforma fiscal, que são críticas a governos passados. O senhor, na entrevista ao Roda Viva, fez uma autocrítica interessante em relação à segurança pública. O PT poderia ter tratado melhor desse tema, e, inclusive, mencionou também, nesse contexto de mensalão e no contexto de Lava Jato, que quem fez algo de errado tem que se retratar. Não me pareceu que essa sua autocrítica foi difícil de ser feita, até porque foi propositiva. O senhor falou, poderíamos ter feito isso e, no futuro, poderemos fazer alguma coisa. A minha pergunta é, o senhor não acha que uma manifestação partidária mais clara, nesse sentido do que o senhor vem falando, não ajudaria o PT a superar coisas pelas quais segue sendo cobrado e poder trabalhar melhor o presente e o futuro do partido? Bom, começar pela primeira pergunta. Olha, o PT, acho que sem sombra de dúvida, durante os 3 mandatos que ele cumpriu, ele entregou o país, do ponto de vista fiscal, melhor do que recebeu. Se você for pegar nos 3 mandatos, eu não falo do quarto, porque o quarto tem uma polêmica enorme sobre o componente político ou econômico da crise de 2015. E eu entendo que uma coisa não pode ser dissociada da outra. Isso é uma compreensão minha de cientista político e economista. Eu não considero que a crise de 2015 possa ter um componente econômico dissociado do componente político. Eu acho que nós encaramos uma crise sobreposta, e isso teve as consequências que teve. Mas falando dos 3 mandatos, hoje, depois da crise de 2008 e depois da crise de 2020, com tudo que ela impactou do ponto de vista fiscal, a dívida pública líquida brasileira é menor do que a de 2002, quando o Lula assumiu. Então, eu vou repetir porque eu acho isso muito importante. O Lula assumiu uma dívida pública líquida em 2002 que é maior do que hoje, depois de 2 mega crises internacionais. A de 2008, que foi uma crise financeira, e agora a crise sanitária, a crise da pandemia. Com tudo que aconteceu, Dilma, crise financeira, Lehman Brothers, coronavírus, você tem uma dívida pública menor hoje do que a de 2002. Isso por quê? Porque nós fizemos economia, porque nós fizemos superávit, porque nós diminuímos a dívida pública a metade, porque nós acumulamos reserva, nós tomamos todas as providências para depois de tudo que aconteceu nos últimos 10 anos, ainda a gente ter uma condição satisfatória do ponto de vista fiscal. Então não é verdade que a gente não cuidou do fiscal, muito pelo contrário, né? Nós não aumentamos a carga tributária, né, ao contrário do que tinha acontecido no governo anterior, nós não vendemos patrimônio público, mas ainda assim nós tínhamos uma rigidez fiscal muito maior do que a herdada de antes do PT assumir o governo, né? Segundo lugar, eu acho que nós fazemos rotineiramente avaliação de políticas públicas no PT. E quando eu falo da segurança pública, outro dia eu estava num debate com o ex-ministro da Justiça, Tarso Genro, que lançou o Pronace, né? O Pronace foi uma tentativa que eu considero com diretrizes muito válidas até hoje. Não era propriamente uma reforma do sistema de segurança, mas era um programa político que teve enorme adesão de governadores, inclusive da oposição, né? E que depois não se desdobrou numa grande reforma do sistema de justiça e do sistema de segurança pública, que ainda não aconteceu. Veja que nós tivemos algumas iniciativas pequenas, criação do Ministério da Segurança Pública, que o Bolsonaro fez o desfavor de extinguir, que era na minha opinião, era uma tentativa boa no sentido de criar um regime jurídico único e um sistema de gestão pública único no país, o chamado SUSP, né? Sistema Único de Segurança Pública. Mas mesmo passados 4 anos, né, de governos neoliberais,
Temer e Bolsonaro, não se fez absolutamente nada pela segurança pública nesse sentido das reformas. O que se fez na segurança pública desde então? Qual foi a grande reforma? Liberar arma, liberar fuzil, liberar munição, acabar com o rastreamento de munição importada por parte do Exército? O que foi feito? Ou seja, não foi tomada nenhuma medida no sentido de reformar o sistema de segurança pública brasileiro. Eu vou fazer duas perguntas aqui de espectadores. O Reinaldo Soares, não, minto, a Carla Somoge e o Douglas Barretos fazem perguntas na mesma linha. Perguntam o seguinte, a Carla pergunta, você não acha que a esquerda precisa falar a linguagem popular, voltar a representar o sentimento do povo, dos jovens, dos negros, de todas as minorias num projeto de mudança social concreto? E o Douglas pergunta também como o PT deve agir para reaver parte da confiança que perdeu das camadas populares depois dos escândalos de corrupção ocorridos durante seu governo. Bom, eu acho que, assim, em primeiro lugar, em relação à corrupção, eu acho que a Lava Jato de Curitiba, ao contrário do que pretendia, a Lava Jato de Curitiba queria circunscrever o problema da corrupção ao PT. Queria isso. Tanto é que todos os diálogos que o Intercept revelou mostram uma preocupação enorme do Sérgio Moro em não melindrar, usando uma terminologia que ele usa bastante, não melindrar políticos de outros partidos para não perder apoio público à Lava Jato. Então, ele não queria melindrar o PSDB, não queria melindrar o MDB, porque ele queria o foco exclusivamente no PT. Né? Ele, inclusive, atuou como agente da acusação e orientou a acusação para a acusação não perder o foco no PT. Ele perdeu essa condição, porque a Lava Jato teve outras forças-tarefas, e as outras forças-tarefas da Lava Jato, em São Paulo, no Rio, em Brasília, não, digamos assim, estavam sob o comando do juiz Sérgio Moro, que, como eu disse, atuava como membro da acusação. E essa perda de controle do Sérgio Moro sobre a Lava Jato acabou revelando fatos muito mais graves do que os que foram julgados por ele. O que ele julgou em Curitiba acabou sendo menos importante do que a Lava Jato revelou em São Paulo, em Minas Gerais. Tanto é que vários governadores do PSDB foram presos, 3 governadores foram presos, e 2 estão em maus lençóis, né? O de Minas e o de São Paulo, tendo que responder. Inclusive, teve recente busca e apreensão, uma série de escândalos envolvendo o PSDB, e depois o MDB, e depois o PP. De maneira que, qual é a crítica que eu faço? Não é de não combater a corrupção. Ninguém em sã consciência pode ser contra o combate à corrupção. O problema é que a Lava Jato, e quando eu falo da Lava Jato, eu estou falando de Curitiba, ela quis se transformar numa plataforma política. E, obviamente, pavimentar o caminho do Sérgio Moro ao Palácio do Planalto. Segundo palavras do próprio Deltan Dallagnol, que agora tudo que atrapalha o Sérgio Moro chegar à presidência, para ele, é contra o país. Então, aquilo se transformou numa agenda política de um candidato a presidente. E aí ele começou a julgar e agir com essa finalidade, e não com a finalidade de acabar com a corrupção. De maneira que a própria operação se corrompeu. Esse que é o problema. Ela começou combatendo a corrupção, e aí ela percebeu que poderia fazer da operação uma escada política. E aí a operação em Curitiba se perdeu e se transformou num projeto pessoal de um ex-juiz que hoje está na vida pública, na vida política. Inclusive, as articulações dele são todas com o mundo político, inclusive o mundo tradicional da política, e não mais com a justiça. Então, essa transformação, essa metamorfose do Sérgio Moro de juiz em político é que foi o grande problema
que nós enfrentamos. Poderia ter sido uma belíssima operação que começasse e terminasse bem, e acabou se revelando um escândalo internacional que, obviamente, vai ser julgado nos fóruns internacionais e nos debates acadêmicos que acabam acontecendo no mundo inteiro, né? Agora, prefeito, o senhor está falando aqui, respondendo um aspecto da pergunta dos leitores, dos espectadores. Eles falam da corrupção, mas eles falam dessa perda de confiança nas camadas populares, esse sentimento de povo, então, jovens primeira coisa, minorias. Foi bom você lembrar. Então, em primeiro lugar, passar limpo essa questão da corrupção é importante para nós, né? Mostrar para a população o que de fato aconteceu no Brasil é parte dessa recuperação de reputação. Segunda coisa é separar o joio do trigo em todos os partidos. Porque um problema muito grave, vamos supor que um jornalista do El País cometa uma infração, cometa um crime. Você vai condenar toda a organização por causa da atuação de um ou dois jornalistas que podem ter cometido um crime ou uma infração? Você vai condenar uma igreja porque dois pastores... Caiu. Voltou. Só sumiu o som. Agora sim. É que deu uma interrupção. Agora interrupção. Eu estava falando sobre a igreja. A gente não vai condenar uma igreja por causa de dois pastores. Se dois padres cometem uma infração, um crime contra uma criança, como já aconteceu várias vezes, você vai condenar a igreja de Roma, você vai pedir providências. Isso pode acontecer em qualquer agremiação, em qualquer associação humana. E acontece. Essa que é a verdade. Aconteceu em vários partidos, acontece na família do Bolsonaro. Por exemplo, eu não sou a favor de condenar toda a família do Bolsonaro, porque dois filhos dele podem ser declarados corruptos pela justiça. Porque um pode estar envolvido com fake news, o outro está envolvido com rachadinha. Vamos supor que fique nos dois filhos do Bolsonaro. Talvez o Bolsonaro não esteja envolvido, talvez o filho mais novo, 04, não seja um criminoso. Você vai condenar todo mundo tem sobrenome Bolsonaro, porque tem dois bandidos na família? Então, o que eu acho é o seguinte, nós não podemos entrar na Idade Média. Na Idade Média que você condenava uma agremiação inteira, uma família inteira. Agora, assim, quem errou, paga. Quem errou, paga pelo que fez. Agora, se apure de acordo com a lei. A justiça tem que fazer justiça, não fazer política. Agora, fazer justiça significa não falar assim, olha, não mexe com tal pessoa porque tal pessoa me apoia. Aí você não está fazendo mais justiça, você está fazendo política. Olha, não me interessa uma delação contra fulano de tal, eu nem vou citar nomes, porque eu acho um absurdo ficar citando as pessoas. Não investiga fulano de tal porque fulano de tal está dando declarações públicas a favor da operação. Como é que é isso? Então, passar em revista isso tudo é muito importante. A outra coisa é o seguinte, nós temos novos desafios no Brasil. O PT respondeu aos desafios dos anos 90. Agora o PT vai ter que responder aos desafios de 2020, dessa década. Então, quando nós formos nos reapresentar, tanto em 2020, agora nas eleições municipais, quanto nas eleições presidenciais, nós vamos ter que apresentar um discurso sintonizado com os clamores sociais. Mas isso a gente precisa elaborar. Não pode ser uma coisa oportunista de você... o que o povo está dizendo aí e você repetir. Você tem que ouvir o que o povo está dizendo e elaborar uma plataforma. Isso não é simples. O simples é você ouvir a Faria Lima e fazer tudo o que eles querem. Isso é muito fácil. Você entra lá em 10 prédios, tem 10 CEOs por prédio, você ouviu 100 pessoas... Eles te dão uma receita, põe o Guedes lá no Ministério da Economia, ele faz. E dá esse desastre que está dando. Atender o mercado é muito fácil. Atender o povo é muito difícil. Porque o regime é capitalista. E o Estado tem que tentar moderar o apetite do mercado, sem acabar com o mercado, trazendo benefício para toda a sociedade. E não só para os donos da vida da gente, entendeu? Os donos do dinheiro.
A gente está falando de presidência, o senhor se enxerga de novo como um candidato a presidente? Estou pulando a eleição municipal para fazer essa pergunta direto. A gente está nesse assunto? Cara, você sabe em que circunstâncias eu assumi a candidatura em 2018? Foram em circunstâncias muito particulares. Eu não sei se elas vão se repetir em 2022, percebe? Mas o senhor teve um bom desempenho diante das circunstâncias. Mas depende do que o PT quer fazer com esse bom desempenho. Eu não sou uma pessoa só, eu faço parte de um partido, né? Você tem que perguntar para todo mundo dentro do partido quais são os planos do partido. Vamos aguardar o julgamento da suspeição do Moro no Supremo Tribunal Federal. Eu espero que a gente tenha êxito. Se nós tivermos êxito, o Lula recupera seus direitos políticos. Aí nós vamos sentar com o Lula. Enfim, tem tanta coisa para acontecer até 2022, né? Inclusive a eleição municipal, que eu queria aproveitar e tocar logo nela. Antes de falar de educação, tem dois espectadores que já começaram a abordar a educação. Acho que eu queria agendar só a educação antes que o tempo termine. Mas eu queria falar um pouco sobre a municipal. A principal crítica que um aliado potencial do PT, que é o Ciro Gomes, que é brigado, mas está no mesmo espectro político, é essa tendência hegemônica do PT. O senhor destacou bem, que em Porto Alegre o PT não vai ter cabeça de chapa, o que é simbolicamente relevante para a história do PT. No Rio de Janeiro, estavam dispostos a estar com o Marcelo Freixo, né? E, pelo que eu levantei, Florianópolis e Belém também não vão ter cabeça de chapa do PT. Agora, o jornal o Globo fez um levantamento, essa semana publicou, indicando que o PT pode ficar sozinho em 13 capitais, porque tem dificuldade ali de fazer concessões regionais. Eu queria saber a tua opinião sobre a forma de planejamento o que será essa eleição municipal para o PT, né? Se é esse momento de tentar se provar com plataformas, ou se seria um momento mais de tentar fazer alianças regionais para se fortalecer? Olha, eu acredito que o PT tem todo interesse em apoiar candidatos viáveis, né, de outros partidos, desde que comunguem conosco valores e princípios progressistas, que é o caso da Manuela, que era o caso do Freixo, que é o caso de outros companheiros que vão receber o apoio do PT. Agora, quando isso não acontece, o PT tem a obrigação de lançar candidato. E não tem razão nenhuma para não lançar. O PT é o maior partido de oposição do país, é a maior bancada na Câmara Federal, né? Tem 4 governadores dos 27. Então, é uma força política que tem todo o direito e legitimidade para concorrer com cabeça de chapa. Agora, não é uma questão de princípio ter a cabeça de chapa, mas tem que ter comunhão de propósitos, né? Onde isso aconteceu, o PT está absolutamente disponível. E ainda temos aí mais um mês de tratativas, vamos ver como as coisas vão se desenhar, né? Prefeito, o senhor estava falando sobre uma articulação internacional progressista, né? E as referências que a gente tem dos tempos do PT no poder são a proximidade com países, ou pelo menos referências de países como a Venezuela, ou, por exemplo, a Nicarágua. Não tão recentemente, mas nos anos 80, talvez, a Nicarágua. Hoje, esses dois países vivem situações extremas. A gente está falando de 80% de pobreza na Venezuela e uma diáspora que chega aqui, inclusive, e na Nicarágua nem se fala. Ou seja, o Ortega se mostrou se não um ditador, um governante extremamente autoritário. Quais são as referências de vocês hoje para pensar uma força progressista mundial? Bom, primeiro que o PT nunca considerou esses exemplos que você deu paradigma para a nossa atuação no Brasil, muito pelo contrário. Eles é que tomaram o PT como referência. A grande novidade da esquerda mundial dos anos 80 para cá foi o PT. Vamos nos lembrar que a esquerda, depois a esquerda europeia,
ela foi destroçada de 40 anos para cá. Em vários países ela desapareceu. Na Itália ela desapareceu. Ela ficou muito fraca na Alemanha. Ela ficou fraca na França. Na Espanha ela é governo hoje, mas o PSOE ficou numa situação muito delicada durante muito tempo. A geringonça portuguesa é um fenômeno bastante recente. Então, o PT que inspirou, o PT era que era a referência da esquerda mundial. Então, nós não estávamos aprendendo, na verdade, nós não estávamos aprendendo com esses exemplos, nós estávamos ensinando. O Chaves vinha pedir conselho para o Lula. Infelizmente, não ouviu todos os conselhos que o Lula deu. Mas o Chaves vinha pedir conselho para o Lula, e o Lula dizia: Chaves, você tem que negociar mais, você tem que deixar essa cabeça de militar que você tem. Você tem uma cabeça muito militarizada, você tem que se flexibilizar. O Chaves, eu ouvi essa conversa. O Chaves fala: mas você vem do meio sindical, a tua vida inteira foi negociar. E o Lula falava: mas é com essa tradição que você tem que aprender. Você está numa democracia, você tem que negociar. Um dia eu perguntei para o embaixador da Bolívia no Brasil qual era o segredo do sucesso do Evo, que aliás sofreu um golpe agora, né? A OEA, inclusive, fez parte do golpe contra as eleições da Bolívia. Muito bem, eu perguntei qual era o sucesso do Evo, tanta aprovação, e ele falava, ele seguiu o conselho do Lula. O Lula falou para o Evo: você tem que pactuar com Santa Cruz. Santa Cruz é importante para a Bolívia. Santa Cruz é uma espécie de... Você sabe que na Bolívia, Santa Cruz é o bastião do conservadorismo. E o Lula falava: vai conversar com as lideranças de Santa Cruz, conversa com a burguesia local, faz um projeto nacional. Então, o PT que era a referência para o mundo. Não era o mundo que estava... Não era o PT que estava atrás de inspiração na União Soviética, na China. Pelo contrário, o PT nasceu da base social e inspirou o mundo. O que o PT precisa agora é justamente repensar o seu posicionamento à luz do que foi a sua história. Entende? À luz do que foi a sua história. Porque o PT inspirou toda uma geração progressista no mundo. E se hoje a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, uma esquerda moderna, uma esquerda progressista, por que não travar diálogos com essa esquerda? Se está acontecendo um fenômeno novo na França, como demonstrou a última eleição, acho que o microfone de alguém está aberto. Está fazendo super barulho quando você vira a página, Rodolfo. Então, é isso. Na França agora teve uma onda verde e vermelha, um setor progressista assim, cresceu muito, inclusive no interior. Não foi só a vitória da Anne Hidalgo em Paris, que é uma queridíssima prefeita, uma liderança muito importante. Mas tem um movimento na França, né? Já citei o caso de Portugal e Espanha, a geringonça, o Podemos com o PSOE, né, mostrando que é possível a esquerda mais tradicional se aliar à nova esquerda para fazer transformar a plataforma progressista numa coisa mais nova e mais arrojada. Enfim, tem experiências mundo afora nas quais nós devemos prestar atenção, né? Tem essa primeira-ministra da Nova Zelândia que tem que ser... A gente tem que olhar para ela, né? A Islândia tem uma primeira-ministra muito interessante. Então, tem exemplos progressistas no mundo que deveriam nos inspirar. E estão nos inspirando. Eu estou estudando essas coisas nesse momento, né? Não só estudando... Voltei a estudar a história do Brasil, porque o Bolsonaro é um desafio tão grande para a cabeça Acho que todo mundo voltou a estudar. Todo mundo voltou a... É verdade. Todo mundo voltou a estudar a história do Brasil. Eu também faço parte desse grupo. Mas eu estou olhando para fora do Brasil para os exemplos edificantes, sobretudo dessas mulheres incríveis que estão surgindo. Alessandra Ocasio-Cortez, uma série de jovens mulheres extremamente ousadas que estão fazendo a diferença nos seus países.
Desculpa o papel que eu estava tentando organizar as perguntas de educação aqui, porque eu não queria deixar de citar os nomes da Cinei Lopes e Clésia Gisela, e tem um que é um codinome, Café com Choque. Mas, assim, todos perguntando sobre educação para o senhor, obviamente porque o senhor foi ministro da Educação, e as perguntas, no geral, são o seguinte, vou tentar misturar elas todas. O que se faz com a educação no Brasil pós-governo Bolsonaro? Como se lida, tentar reorganizar as coisas, e no contexto da pandemia, como lidar com uma situação em que as desigualdades se ampliam, e tenho também uma questão específica sobre educação básica em meio à epidemia. Então, assim, epidemia e pós-governo Bolsonaro. Tá. Olha, é muito paradoxal o que está acontecendo na educação, porque embora nós tenhamos tido 3 ministros desastrosos na educação, absolutamente desastrosos, agora temos um 4º que ainda não se pronunciou, mas já estou muito preocupado com o que ele vai dizer, mas 3 foram desastrosos. Mas olha o paradoxo, a capacidade de resistência da educação tem sido muito importante. Queria lembrar que o primeiro grande ato público contra o governo Bolsonaro, ainda em 2019, foi de 1 milhão de estudantes e professores que foram para as ruas protestar contra o Bolsonaro. O movimento antifascista nasceu ali, né, com os nossos universitários, secundaristas, com o nosso magistério, indo para a rua defender o orçamento da educação. Rejeitar o Futurice, rejeitar as escolas cívico-militares, e tudo isso demonstra que a educação teve uma capacidade de resiliência, de resistência muito grande. Por isso que eu dizia no começo da nossa conversa, eu tenho muita esperança que venha da educação e do que foi feito pela educação no período recente, venha a resposta ao protofascismo que o Bolsonaro representa. Eu acredito muito na juventude brasileira, que está tendo uma oportunidade muito superior à da geração anterior. Os nossos pais e avós não tiveram a oportunidade que essa geração está tendo. Então, nós temos condição de formar uma nova elite intelectual nesse país, de massa, não restrita. Nem sei se o nome elite é satisfatório nesse caso, porque nós estamos falando de milhões de brasileiros que estão tendo acesso à educação e que podem fazer diferença. Então, a educação está resistindo bravamente ao desmonte do governo Bolsonaro, apesar das suas iniciativas recorrentes de destruir a educação. Mas você vê que todos os projetos do Bolsonaro na educação ficaram pelo caminho. Por quê? Porque a educação resistiu. O pós-pandemia é um desafio no mundo inteiro. Não vai ser diferente aqui, né? Você não consegue substituir a escola, né? O professor, a professora. Não existe substituto para isso. E nós vamos ter que encontrar um caminho de repor, né, esse conteúdo, esse conhecimento, esse processo de socialização que foi truncado pela pandemia. Então, agora, o que me espanta é a falta de coordenação do governo federal para estabelecer protocolos tanto para a pandemia, no caso da saúde, quanto para o pós-pandemia, no caso da economia, no caso da educação e outros setores. Não há gabinete de crise, não há protocolo. Nós estamos há 120 dias em meio à pandemia e não há até hoje um protocolo do governo federal sobre como prefeitos e governadores deveriam agir, pelo menos como referência. Eu acho que esse ministro interino deve cair. Não sei se quem cai primeiro, se ele ou se o do meio ambiente. Eu espero que os dois, porque é uma incompetência generalizada. Mas esse efeito... Eu nunca vi nada parecido na minha vida. Esses 2 ministros que agora parece que balançam no cargo, eles vêm fruto de uma pressão que ficou mais evidente, ou na verdade ganhou mais voz depois da detenção do Queiroz, né? Isso fez o Bolsonaro recuar e se viu obrigado a ouvir críticas que acabava
acabavam diluídas ali nas guerras nas redes. Ele tem um apoio forte, pelo menos, dos militares. Dá para sobreviver com o silêncio pós-Queiroz e os militares até o final do governo? Olha, eu acho que a prisão do Queiroz é até agora um divisor de águas. Vamos ver se é mesmo, né? Uhum. Porque eu não excluo a possibilidade de um acordão com o Bolsonaro, sabe? Um acordão da direita com a extrema-direita. Não excluo essa possibilidade. Porque eles têm uma agenda econômica que é comum, basicamente de vender o patrimônio público, de se vergar definitivamente. É engraçado que o Bolsonaro ele é subserviente não aos Estados Unidos, ele é subserviente ao Trump. E se o Trump perder a eleição, você vê que o Bolton teve recentemente dando uma entrevista dizendo que era bom o Bolsonaro começar a falar com o time do Biden, porque o Trump é tão incompetente que é capaz dele perder a eleição, né? E aí, como é que fica o Bolsonaro? Ele vai falar I love you pro Biden também? Não vai falar? Vai declarar amor ao Biden? Como é que vai ficar isso? Então, é uma coisa ridícula que o Brasil está vivendo e com a cumplicidade desses militares bolsonaristas que estão envergonhando as Forças Armadas. As Forças Armadas deviam traçar uma risca de giz assim, no chão, dizendo assim, nós não temos nada a ver com esse governo. Nós somos as Forças Armadas do Brasil. Governo é governo, daqui 4 anos acaba ou não, mas governo é governo. Eles não traçam essa risca de giz. Isso é um perigo. Um perigo para o país. As Forças Armadas... Você vê que um membro das Forças Armadas Americanas, só por ter participado uniformizado de uma solenidade com o Trump, pediu desculpas públicas. Porque se deixou confundir com um membro do governo. Mas aqui essa promiscuidade está acontecendo na cara de todo mundo. O Gilmar Mendes tentou proteger as Forças Armadas com a declaração que deu, dizendo assim, cuidado para não se associarem com genocídio. Era um alerta, muito mais do que uma ofensa. Foi tomado por ofensa. Então, eu não excluo a possibilidade de um acordão, sabe? Um acordão no mercado financeiro com o Bolsonaro para passar a agenda antissocial do governo. Não excluo essa possibilidade. A gente está quase terminando, né, Carla? Eu acho que você é a última. Vou finalizar com mais uma cobrança, porque faz parte também das entrevistas. Eu vou ler um tweet que o ex-presidente Lula, o ex-presidente Lula publicou no perfil, né, em maio, e dizia assim: no Brasil sempre tivemos uma boa relação com os tucanos, era uma relação civilizada e respeitosa. Agora o Bolsonaro com seus milicianos só sabe estimular o ódio. Esse clima está sendo cultivado desde junho de 2013. Essa mensagem do Lula foi seguida por uma série de mensagens confrontando com manchetes, declarações em que o ex-presidente chamou lideranças tucanas, né, os ex-governadores Alckmin, Serra, o ex-senador, hoje deputado Aécio Neves, de nazista, fascista, entre outros petistas que usaram essa terminologia, que é uma terminologia extremada, que hoje parece estar mais próxima, parece ter ido se aproximando da utilização do termo, né? A minha pergunta e eu incluo também a terminologia comunista, a partir dos direitistas, né? De que essa retórica mais extremada ao longo dos últimos anos não foi desgastando esses conceitos, esses termos, e contribuindo de alguma forma para que a gente acirrasse os ânimos políticos aqui no Brasil? Olha, a designação de fascista do governo Bolsonaro tem sido utilizada pela academia brasileira e por pensadores estrangeiros. Não é uma terminologia política que está sendo usada pela classe política. Estou falando do passado, né? Olha, eu até sei que o país está convidando ex-presidentes para dar essas entrevistas, e a Carla me falava que pretende convidar o presidente Lula para dar uma também. Eu espero que o convite aconteça e que ele aceite,
porque eu acho que você vai poder fazer esse tipo de pergunta para eu não lembro de tudo que os outros falaram, eu lembro do que eu falei, né? O que eu falei, eu lembro de tudo. Eu acho que eu lembro de tudo que eu falei, mas eu não lembro do que os outros falaram a respeito em determinadas circunstâncias. Agora, eu não concordo que o padrão de relacionamento do PT com o PSDB foi sempre muito bom. Muito bom. Ainda que tenham rusgas, mas ele foi muito bom. Era oposição em situação e vice-versa, né? Cada hora um estava no poder. Mas eu me lembro, por exemplo, quando o Serra quis vender a nossa Caixa, aqui em São Paulo, o Lula foi lá e comprou pelo Banco do Brasil, pelo preço estipulado, inclusive para ajudar o governo do Serra. Eu nunca vi o Lula preterir um governador tucano. Nunca vi. O Cássio Cunha Lima não saía de Brasília, era governador da Paraíba. O Aécio não saía de Brasília, era governador de Minas Gerais. O Serra, governador de São Paulo. Eu atendi o Alckmin no Ministério da Educação, ele era secretário do Serra. Fizemos um convênio com o São Paulo. Nunca teve esse tipo de coisa. Paulo Renato era meu amigo, frequentava o gabinete, a gente tinha divergência. Mas é que nem eu sempre faço um paralelo com as torcidas antifascistas. Os corintianos e os palmeirenses, as torcidas foram para a rua contra o fascismo. Mas ninguém deixou de ser corintiano e palmeirense por causa disso, entendeu? Então, eu acho que nós tínhamos um padrão de civilidade muito diferente do que aconteceu de 2013 para cá. Muito diferente. Acho que a gente perdeu muita coisa nesse processo. Vamos recuperar, porque... Então, eu queria perguntar, fechar, na verdade, não resisto a fazer a última pergunta, que é o seguinte, acho que isso é um consenso, que o Brasil perdeu muito da sua civilidade, ao mesmo tempo que está enxergando com mais evidência questões como, por exemplo, a violência na periferia, que é sempre existiu e parece que agora ela nos agride mais ainda, né? Ou seja, exatamente quando a água desce, a gente está vendo a desigualdade, principalmente, por exemplo, as mortes na pandemia. Eu só queria fazer uma pergunta mais sintética, embora eu tenha feito toda essa explanação, para perguntar o seguinte: nesses seus estudos da história do Brasil, o que você identifica? Qual elo a gente deixou de cuidar? Qual elo o Brasil... Onde a guarda foi baixada? Onde falhamos? Para chegar de novo a estar questionando a democracia e ver agressões que parecia que o Brasil não tinha mais. Olha, eu sei que pode parecer chavão, mas o Brasil, na minha opinião, ele é uma combinação perversa de duas heranças muito complexas, que é um Estado patrimonialista. Quando eu digo isso, eu digo que a esfera pública no Brasil não está suficientemente delimitada, né? E muito por culpa da elite que voa na jugular do Estado para sugar tudo que ele deveria colocar à disposição da população, e a escravidão. Eu acho que tudo que a gente não fez pela educação tem a ver com isso. O século XX foi inteiro perdido na área da educação, que é a minha área, por exemplo. Nós sempre subinvestimos em educação, subfinanciamos a educação. Isso tem a ver com a maneira como nós organizamos o Estado brasileiro e como nós organizamos a economia brasileira. A política e a economia. O mercado de trabalho sempre foi um problema no Brasil, né? Em virtude dessa herança, e a esfera pública sempre foi um problema. Eu acho que nós ainda não equacionamos adequadamente essas duas questões que afetaram todas as áreas de atuação. Agora, não é só uma história de tragédia, é particularmente uma história de tragédia. Mas tem muita coisa que o Brasil fez e que vai servir de base para a reconstrução pós-Bolsonaro. Na área da ciência, na área das universidades, tem muita coisa aqui na área das artes. Eu acho que se a gente contar com com os segmentos brasileiros que, apesar desses dissabores, conseguiram se expressar, e no campo da ciência e das artes, acho que o Brasil deu uma demonstração de que brota flor no pântano, né?
eu acho que nós temos apoios para reconstruir o Brasil pós-Bolsonaro. Bom, eu agradeço a sua presença, prefeito Fernando Haddad. Eu agradeço aqui, Rodolfo, nossa dupla aqui novamente. E a gente encerra agora porque a gente tem procurado manter mais ou menos esse timing aqui nessas conversas ao vivo. E a gente espera vocês para as próximas. E o senhor também fala para o ex-presidente Lula vir aqui também, tá bom? Vou falar. Já vou ser portador do convite, então. Muito obrigada. Obrigado, Carla. Obrigado, Rodolfo. Obrigado a toda a audiência. Só esperando.